Muito bem, turma do sétimo ano, nós estamos aqui com a segunda parte, da Reforma Protestante, e aí nós temos alguns pontos principais da doutrina luterana que a gente precisa compreender. Então, o primeiro ponto e mais importante é a salvação pela fé. Então, Lutero, através de seus estudos da Bíblia, principalmente ali as cartas de Paulo no Novo Testamento, chamada Romanos e Gálatas, ele vai descobrir ou redescobrir esse tema da salvação pela fé. Um outro ponto importante que nós estamos vendo aqui no quadro à esquerda, na tabela aqui à esquerda, é a livre interpretação da Bíblia. Então isso é fruto do aquele individualismo lá do Renascimento que a gente estava estudando. O cancelamento do celibato clerical e do culto às imagens, ou seja, líderes religiosos poderiam sim se casar e eles deveriam evitar aí o culto às imagens. Tanto é que as igrejas luteranas, que começam a se espalhar ali na Alemanha, posteriormente na Europa, não existem mais as imagens dos santos, da Virgem Maria e assim por diante. Uma liturgia mais simples, um culto mais simples, sem esplendor ou luxo. O culto consiste em orações, em leituras e cânticos. A Bíblia, agora a coluna direita, é o único caminho para a salvação. Os dois únicos sacramentos necessários, na verdade, o batismo e a Santa Ceia. A riqueza é um dom de Deus aos bons cristãos e a centralidade de Cristo, e não da intermediação de santos, ou da própria Maria. Então a gente percebe como esse tema, ou esses temas levantados pela Reforma Protestante, ali no século XVI, através de Martim Lutero inicialmente, são determinantes, e muito profundos até em questões políticas, como a gente vai ver mais à frente. E aí chegamos a um outro importante líder do movimento da Reforma Protestante, que é o João Calvino, na região de Genebra, na Suíça e na França. Nós temos ele um sacerdote francês convertido ao luteranismo e levou ainda mais longe as propostas da reforma de Lutero. Então alguns pontos são importantes. Na Suíça, Calvino introduziu novas ideias ao movimento protestante, iniciando em 1534 a teoria da predestinação. Nessa teoria da predestinação, Calvino vai ensinar que Deus já escolhe, antes da pessoa nascer, se ela vai ser salva ou se ela vai ser condenada, independente de suas escolhas. Tanto a corrente luterana quanto calvinista, elas existem até hoje, e a gente precisa ficar muito atento. Mas atenção, ele também pregava que a riqueza material conquistada é um dos sinais de que a pessoa está predestinada à salvação. E esse pensamento vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da burguesia aí na modernidade. Então esses são pontos importantes que a gente precisa compreender a respeito de João Calvino dentro da Reforma Protestante. O anglicanismo, nós temos aí já na Inglaterra, a burguesia nobreza, ela já tinha uma rivalidade com o clero católico, a liderança católica. E aí nós temos o rei Henrique VIII, que ele teve uma contenda ali com o Papa Clemente VII, que aparece na imagem, e por conta que o Papa não havia liberado para ele o divórcio. Ele era casado com Catarina de Aragão, o Henrique VIII, aqui com a espanhola, e aí na verdade ele tinha uma amante, Ana Bolena. Tem até um filme, se eu não me engano agora, A Outra, o nome, que vai tratar dessa história aí. Ele rompe então com a igreja católica e ele se declara chefe da igreja e chefe do Estado inglês. Então isso é muito importante, que acontece aí no século XVI, porque essa igreja anglicana agora tem essa característica. É uma igreja que está ligada ao Estado, independente da igreja católica. Então esses são os três principais pontos aí da Reforma Protestante: o anglicanismo, o luteranismo e o calvinismo, com suas devidas características. Ok? Então um abraço e até a próxima.